Olá, meus amigos, minhas amigas, você que me acompanha nas redes sociais. Aqui estou eu mais uma vez, Bispo Emerson Carlos, para trazer uma mensagem para você nesta manhã de domingo, onde muitas pessoas, religiões, comemora-se a ressurreição de Cristo. Mas o que seria tudo isto se você não se conscientizar do motivo? Se você não se conscientizar do propósito destes 3 dias a qual o mundo viveu. Primeiro, a morte. Depois, a traição. E hoje, a ressurreição daquele que trouxe para cada um de nós vida e vida abundante. Nós sabemos que tudo isso com o propósito de nos trazer a salvação. Salvação esta que vem pela graça e não por leis. A palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ela é bem clara quando diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Então isso não teria e não seria nada significativo para cada um de nós se não trouxermos a consciência de que, como Paulo disse ao povo de Coríntios, ao povo cristão que estava em Coríntios, que nós temos que morrer dia a dia. Como ele disse, eu, Paulo, morro dia após dia. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos também que o aguilhão da morte é o pecado. E o pecado da lei, que dá força. O que dá força a este pecado é a lei. Lei esta que traz para pessoas um sacrifício enorme, sendo que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele trouxe isso para cada um de nós, a salvação pela graça. E hoje nós vemos, e onde nós vemos que a lei tem impedido que muitas pessoas venham receber de Cristo esta graça. Graça essa que é para todos nós, quando morremos dia a dia. Por isso que Paulo disse isso, que a cada dia ele morria, porque o pecado vem pelos olhos, vem pelo ouvido, vem pelo pensamento, vem pelas atitudes. Então nós temos que morrer a cada dia, e sabendo que a ressurreição de Cristo foi a garantia, o penhor, que é a garantia para cada um de nós desta salvação. Então, meu amigo e minha amiga, você que está em uma religião ou vive em uma religiosidade, esqueça isso. Esqueça, porque naquele grande dia não vai ser a praca, vai ser sim a sua vida com Deus. Qual é a vida que você tem tido com Deus? Porque quando a palavra diz salvos, ela engloba todas as religiões, todas as pessoas. Porém, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que lavaram o seu coração, que entregaram a sua vida de fato e de verdade, para que Cristo viesse ser aquele que reinasse dentro de nós. Somos pecadores, somos falhos, não temos em nós qualidades ou somos qualificados para demonstrarmos para o mundo esta salvação. Mas é sempre como eu digo para as pessoas ou para minha esposa, que eu não estou nem aí que os outros pensam de mim. Eu estou aí para que Cristo venha pensar de mim. Porque o que eu faço, eu tenho que prestar contas com Deus. O que você faz, você presta contas com Deus. Porque a porta ela está aberta. Como Paulo disse, que uma porta grande e oportuna foi aberta. Porém, há muitos adversários. E quais são esses adversários? É o pecado. O pecado que nos corrompe, o pecado que faz com que nós nos afastemos de Deus, o pecado que faz com que somos convencidos que a morte de Cristo na cruz foi em vão para cada um de nós. E nós vemos nesses últimos 3 dias, ou nessas últimas semanas que passou, que muitas pessoas estão vivendo leis, estão vivendo religiões, estão vivendo presas dentro de uma redoma de doutrinas que não levam à edificação.
Esses dias uma senhora falando comigo, ela disse, olha, esse mês eu não corto o cabelo porque é um mês santo. Não tem nada a ver, é ela e Deus. Porém são leis que não levam à edificação. Outros dizem, olha, não vou comer tal coisa porque este mês ou essa semana para mim é uma semana santa. Mas ontem mesmo eu gosto muito de jogar bola. E ontem eu estava ali no jogo e fiquei observando as pessoas ali ao meu redor. E ali, né, olha para você ver como é que são leis que ficam em redomas. Aí ele disse para mim assim, eu disse para mim não, eu ouvi ele falando para outra pessoa que estava ao meu lado, dizendo assim, hoje o fulano de tal não vai vir jogar bola porque ele bebeu todas. Para ele já acabou agora, ele ficou o mês inteiro sem beber e agora ele não veio jogar bola porque ele está caindo de bêbado. Falei, qual o prazer que traz isso, ou qual é a atitude que ele cometeu? Uma atitude de religião que fica em redomas, que fazem com que as pessoas sejam enganadas pelo mal, pelo pecado. Porque o que adiantou ele ficar o mês inteiro sem beber, sem fazer isso ou aquilo outro, porém no dia de ontem ele bebeu até entortar. Então não é a bebida, sim aquilo que traz a bebida para a nossa vida, que é o pecado. Então ele ficou o mês inteiro em abstinência de uma bebida, e ontem que acabou tudo, depois que Cristo morreu, depois que castigou Judas, como eu fazia quando eu era menino pequeno, quando criança, que nós fazíamos aqueles bonecão de Judas para maiar o Judas, era o sábado de maiar o Judas, era uma alegria. Todo mundo acordando cedo para fazer o Judas e meio-dia maiava ele e queimava. Então são coisas que não trouxeram edificação para a minha vida, mas trouxeram coisas, lembranças. Hoje, já adulto, pensando eu, o que adiantou tudo aquilo se Jesus estava longe? Como lá em livro de Lucas, no capítulo 24, quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, e eles a caminho de Emaús estavam discutindo o que havia acontecido. Eles andaram com Jesus, ouviram a pregação de Jesus, porém não entrou dentro deles o que ele havia falado, que convinha que o Filho do Homem fosse castigado, crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, para que viesse trazer a eles a vida e convencê-los do pecado, como Paulo disse, que ele, entre os apóstolos que ali estavam, era o menor de todos. Ele era o menor de todos, porque ele conheceu a Cristo e foi um perseguidor da igreja, e conheceu a Cristo só quando ele o viu, quando apareceu a ele, a Jesus Cristo, através de uma voz, porque os olhos dele foram ofuscados. Ele só ouviu a voz: Paulo, Saulo, por que me persegues? Então, é isso que acontece para muitas pessoas. E aqui, quando Paulo disse que ele morria dia a dia, a igreja que estava em Coríntios, o povo cristão, porque você pode se considerar um religioso, você pode se considerar da placa A, B e C de uma igreja, seja católico, espírita, evangélico, cristão, seja de qualquer placa. Porém, se você não se entregar de fato e de verdade, reconhecendo o pecado dia a dia, você vai ser a pior das criaturas. Porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, está escrito que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele morrendo pelos nossos pecados, não que eu tenha que viver em uma doutrina de não posso isso, não posso aquilo outro. Eu tenho que viver Cristo todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que viver Cristo dentro de mim. Todos os dias eu tenho que morrer para o pecado. Porque a morte de Cristo tem que trazer para cada um de nós um efeito benéfico e não maléfico. Como quando Paulo, também escrevendo à igreja de Éfeso, lhe disse que é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então é este dom que nós temos que pedir para Deus. O dom de a cada dia morrermos para o pecado. Porque nós pecamos, como eu disse, a todo momento. Nos olhos, pela boca, pelo ouvido e pelos pensamentos.
Então, meu amigo e minha amiga, deixamos nós de vivermos a religiosidade, porque o que nós vemos hoje nas igrejas em geral, tanto qualquer praca que for, são pessoas morrendo por causa da lei. Lei esta que não faz com que nós venhamos a conhecer a Jesus Cristo. Lei esta que faz com que nós nos afastemos de Cristo e venhamos a conhecer um Deus que é cruel, dizendo que você vai para o inferno porque você bebeu, que você vai para o inferno porque você fumou, que você vai para o inferno porque você cortou o cabelo, que vai para o inferno porque você rapou perna ou braço, que vai para o inferno porque você cortou o cabelo, ou você homem deixou barba crescer ou diminuir, ou porque você usa óculos, ou porque você usa camisa, porque você usa camisa de manga curta, porque você usa uma bermuda, porque isso, porque aquilo outro, esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho. Porque a palavra de Deus está dizendo, não é o bispo Emerson, não. A palavra de Deus está dizendo aqui que a força do pecado é a lei. Olha para você ver. A força do pecado é a lei. E isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. A força do pecado é a lei. Porque esta lei faz com que muitas pessoas se afastem da presença de Deus. Esta lei faz com que muitas pessoas deixem de conhecer a Deus de fato e de verdade. Esses dias uma pessoa falando com a minha esposa citou até algo muito engraçado que eu até dei risada depois. Não vou falar o que é aqui, mas porque a pessoa pode até saber que é dele ou dela que eu estou falando. Então falou uma coisa muito engraçada que eu acabei dando risada. O pecado é aqui dentro. Não é o que você veste ou deixa de fazer, ou faz. O pecado, quem faz você reconhecê-lo de fato e de verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus deixou após a sua partida. Como quando ele disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas deixarei para vós outros o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que vos convence do pecado, o Espírito que faz com que você seja convencido daquilo que é certo ou errado. Então, meu amigo e minha amiga, não deixe com que esta lei venha fazer com que você se afaste do verdadeiro Evangelho, do Evangelho que traz para você a presença verdadeira do Espírito Santo, a presença que faz com que você deixe de ser incrédulo e acredite nisso daqui, a palavra de Deus que livra, que traz à existência o que não existe e que faz com que você seja mais que vencedor. O Espírito Santo a qual Jesus, quando partiu, quando foi elevado aos céus, deixou para cada um de nós, quando ele deixou para os discípulos, dizendo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então é este Espírito Santo que Jesus deixou, é que faz com que você seja convencido do pecado, é o que faz com que com que a palavra que Jesus deixou para os discípulos venha ser cumprida sobre a sua vida e sobre aqueles que estão ao seu redor, que é o quê? Amarás acima de todos o teu Deus, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o que nós temos visto nas igrejas? Este amor se esfriando, este amor fazendo com que pessoas venham se distanciar do Evangelho. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe com que a lei venha fazer de você um pecador, venha fazer de você uma pessoa que se distancia de Jesus Cristo. Viva a palavra, conheça. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, ele estava falando da palavra. Da palavra. Palavra esta que só tenho quando eu passo realmente a andar com Jesus. Eu sou convencido do meu pecado a cada minuto.
A cada minuto o Espírito Santo me convence do que é o pecado, da minha atitude que eu estou fazendo, se ela é pecado ou não é. É o Espírito Santo que vai falar aqui e funcionar aqui. Então, deixe essa doutrina de lado. Seja um propagador do Evangelho, porque o que mais precisamos hoje são pessoas que reconheçam Jesus Cristo e que pregam o Evangelho, independentemente de cargo. Se você é apóstolo, se você é bispo, se você é pastor, obreiro ou membro. Título não vai salvar você. Título não vai salvar o bispo Emerson, o apóstolo. Não, o que vai salvar você é você conhecer a verdade. É você conhecer aquilo que Jesus mandou nós fazermos. Pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho a todos aqueles que creem, a todos aqueles que acreditam, para todos aqueles que se revestem da verdadeira palavra, porque a palavra de Deus diz que Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é antes de todas as coisas. E Ele é que trouxe paz pelo sangue na cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Então saiba disso, meu irmão. Nós temos que ser fortalecidos com todo o poder, que o Espírito Santo nos traga o convencimento. Então, meu amigo, fique com esta palavra neste domingo. Não é só hoje que você tem que lembrar que Ele morreu e ressuscitou. É todos os dias, sem viver a doutrina de uma praca, sem viver a doutrina de religiosidades, sem viver dentro de uma redoma que te leva ao pecado, uma redoma de lei, a lei que traz para cada um de nós o pecado. É pela graça que sois salvos. Coloque isso no seu coração. Coloque isso no seu coração, para que Deus possa fazer você ser vivificado em Cristo. Você crê nisso? Compartilhe esse vídeo, você do Facebook, você do YouTube, você das redes vizinhas. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Me ajude, faça com que o Evangelho venha a ser feito a todas as pessoas. Posso orar por você agora? Posso derramar o meu coração por você agora na presença de Deus? Mas de um Deus que traz vida, de um Deus que traz bênçãos para você de fato e de verdade. Então, abra o seu coração neste momento. Não deixe que nada possa lhe atrapalhar. Não deixe que nada possa fazer com que você se distancie. Pai, em nome de Jesus, aqui estou eu mais uma vez entrando em Tua presença e pedindo-lhe misericórdia, pedindo-lhe compaixão, porque muitos estão hoje em festas. O mundo está em festa, lembrando que hoje o Teu Filho foi ressuscitado diante dos mortos. Mas essa ressurreição para muitos é apenas uma brincadeira, é apenas mais um dia, é apenas mais um ano que se foi e que o Seu Filho ressuscitou. Que isto não venha a ser vã, Senhor, na vida de pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, de pessoas que estão aí na África, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, estão aí, meu Pai, na Guiana Francesa, em toda a África, ouvindo este vídeo, vendo e ouvindo. Meu Deus, faz com que ressuscite o primeiro amor dentro desta pessoa. Faz com que ressuscite, Senhor, dentro desta pessoa, vivificando, meu Pai, a ressurreição do Teu Filho,
Toca, meu Pai. Toca nestas pessoas que estão aí desenganadas, desanimadas, aborrecidas. Talvez se chatearam com os pastores, bispos, apóstolos, por uma palavra ou por milagres que não foram recebidas, promessas estas que não foram cumpridas, mas não por Ti, Senhor. Por estes que pregam um evangelho mentiroso, por estes que pregam facilidades. Nós sabemos que o milagre vai chegar, mas não é no nosso tempo, é no Teu tempo, porque o Senhor prepara cada um de nós para recebermos aquilo que merecemos e até o que não merecemos. Então que o Senhor possa estender as Tuas mãos nesta manhã, Senhor, de domingo, nesta semana, neste mês. Faz isso, Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço, eu te suplico, eu lhe imploro, visita cada hospital, a cada presídio, a cada pessoa que está me ouvindo agora. E alcance essas almas. E que este vídeo, Pai, seja compartilhado por milhares, milhares e milhões de pessoas. Que o verdadeiro evangelho, Pai, não através de mim, mas de todos que pregam a verdade, seja alcançado, meu Deus, por pessoas que se desviaram, que se entristeceram e que acharam facilidade no mundo. Pois é o que eu lhe peço, Pai. Como pecador que sou, eu lhe peço humildemente nesta manhã, que o Senhor alcance estas pessoas, todas as lideranças, Pai, políticas, eclesiásticas, todas as lideranças, meu Pai, de empresas, pessoas, Pai, pequenas, grandes, que sejam alcançadas por Ti. Pois é o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, e declaro a vitória de todas essas pessoas para a glória do Teu nome. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus, receba o seu milagre e compartilhe este áudio e faça com que este evangelho venha a ser pregado a toda criatura. Bom, beijo no seu coração do Bispo Emerson Carlos e ressuscite Cristo dentro de você todos os dias, tá bom? Fique com Deus e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.